Amém. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui essa noite? Não, eu vou falar de novo. Talvez a minha voz esteja baixa. No retorno vocês podem dar um pouquinho de voz para mim. Quantos estão com expectativas no Senhor? Amém. Tá tudo bem com vocês? Aleluia. Queridos, peço que você abra sua Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 37. Grandes coisas o Senhor ainda fará no meio de nós essa noite. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Gênesis 37, versículo 19. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador Mor. Em algumas versões vão dizer: e combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Com esse dedo de profeta que Deus te entregou, olha para esse sonhador aí, pergunta para ela assim, para ele assim: como estão os seus sonhos? Pergunta aí, seu profeta. Eita glória, glória a Deus. Você pode se assentar, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nessa noite muito especial, noite de batismo, noite de festa nas águas, onde pessoas optaram, decidiram em ter uma vida nova no Senhor. O Senhor queimou em meu coração, tem queimado nesses últimos dias, uma mensagem muito simples, uma mensagem que tem encontrado repouso em meu coração. Tem encontrado respostas que outrora eram dúvidas. Sabe, queridos, durante muito tempo nós procuramos, e nos últimos tempos nós temos procurado, parece que com muito mais intensidade, respostas mais rápidas. Nós não temos mais paciência, nós ficamos irritados com os nossos filhos que querem tudo de última hora, para já, para ontem. Não esperam nem o anúncio do YouTube. Meu Deus, não esperam mais. A criança fica irritada quando aparece alguma coisa e sai da programação natural. Sabe que inconscientemente coisas dessa proporção têm entrado no nosso coração. Nós temos nos irritado muitas vezes com a demora do Senhor em ter algumas respostas para nós, para a nossa vida. E aqui diante de nós essa noite está a história de um homem muito conhecido biblicamente. A história de um homem chamado José. E ontem eu ministrava essa palavra direcionada para a nossa geração, para jovens e adolescentes. Mas eu creio que existe uma palavra rema, existe um pão fresquinho para toda a igreja aqui essa noite. Eu posso ouvir um glória a Deus da sua boca? Aleluia. Irmãos, eu sou acostumado ao ver a reação do povo. Eu gosto quando o jovem adolescente responde, mesmo quando fala assim, fala a Deus, fala com Ele, dá aquela cutucada gospel na pessoa que está do teu lado. Então nessa noite você tem liberdade de dar glória a Deus, de abraçar mais forte. Quando for chutar o esposo, chuta em amor, falar assim: Deus está falando com você, Deus está falando com você, seu aleluiado. Dá aquela né? Às vezes nós falamos assim, olha aí, começou. É assim que é o povo de Deus, um povo animado, um povo que reage quando o Senhor está falando. Quem aqui gosta de conversar com uma pessoa, ela de cabeça baixa assim, mexendo no celular? Nós não gostamos. Imagina quando o Senhor está falando conosco e a gente está indiferente, e o Senhor, você está entendendo o que está falando? Então essa é a hora de nós respondermos: amém, Senhor, fala comigo mesmo, fala com essa igreja, fala com o seu povo. E essa noite o Senhor quer falar conosco, que já em ritmo de musical, e a Manu vai dar um glória a Deus aqui, e o povo
Já em ritmo de musical que vai ter aqui semana que vem, quero falar de um improvável sonhador. José foi esse homem improvável, um adolescente de 17 anos que recebeu do Senhor um sonho, recebeu do Senhor uma porção, e ele decidiu compartilhar com a sua família, ele decidiu compartilhar com as pessoas que estavam ao seu redor, mas ele não encontrou a resposta necessária, ele não encontrou a reação necessária que ele esperava ter das pessoas à sua volta. José tinha sonhos grandes, mas nasceu em uma família cheia de conflitos, e quem aqui que não tem, que atire a primeira pedra? Em família cheia de problemas, de situações que a gente fala assim: poxa, parece que a família do meu amigo, a família do meu irmão, a família do pastor é melhor que a minha. E a família de José não era diferente da minha e da sua, cheia de conflitos. Talvez sim, glória a Deus por isso, que os nossos familiares não nos venderam, ou talvez situações muito piores do que a venda, do que jogar em impostos tenham acontecido na sua vida. Mas indiferente da situação que nos trouxe até aqui, saiba que existe um Senhor direcionando uma palavra assim como a de José, para mim e para a sua vida. Aí, estão começando a entender, é assim que é bom. Mas mesmo assim, Deus escolheu aquele lar para começar algo grandioso. Deus não escolheu uma família sacerdotal, Deus não escolheu uma família do rei, não. Deus escolheu uma família cheia de conflitos, cheia de problemas emocionais, sentimentais, cheia de egos inflamados dentro da casa. E às vezes nós direcionamos, nós nos posicionamos na casa de Deus, nós ouvimos palavras direcionadas para nós, quando nós começamos a servir na igreja, e às vezes nós cometemos erros, nós olhamos e falamos assim: poxa, parece que o que eu vivo lá na igreja, fica só lá na igreja, parece que não chega até a minha casa, parece que nada acontece de diferente, quando eu chego nesse lugar. Já parou para pensar que a nossa reação é falar assim: não, então eu vou dar um tempo do ministério para que as coisas de casa aconteçam, eu vou dar um tempo aqui, vou deixar de ir menos à igreja, de compartilhar, de ouvir aquelas palavras, de ser alguém que abençoa vidas, e vou começar a dar mais atenção a isso. Talvez esse seja o erro da nossa geração, de mim, de você, independente da sua idade, de nós acharmos que Deus não está nem aí para a nossa família. Ei, o Senhor instituiu a família, tem um propósito do Senhor para a minha família, tem um propósito do Senhor para a sua família, tem algo grandioso, basta que nós nos posicionemos. O que começou com uma inveja, com traição e com dor, terminou em perdão e restauração familiar. Começou da pior maneira, mas terminou da melhor maneira possível, pois o Senhor estava no controle daquela família. O Senhor direcionou para aquele adolescente algo grandioso e colocou em seu coração. E aqui é algo para você guardar no seu coração, aqueles que gostam de anotar. Deus não desiste de famílias, Ele usa até a dor para cumprir os seus sonhos. Deus usa até a dor para cumprir o sonho que Ele colocou dentro de você. Antes de nós falarmos sobre sonho e entrarmos em temas aqui importantes, como diz o pastor Marcelo, ele não está aqui, mas eu vou usar os seus jargões. Eu nem comecei a pregar ainda, eu vou começar a pregar daqui a pouquinho. Mudei um pouquinho, né? Vocês viram, né? Não sou igual ele, vou mudar um pouquinho. Existem os nossos sonhos, e é bom que nós tenhamos as realizações, que através do suor do nosso trabalho, nós tenhamos conquistas, isso é bom para a nossa família, mas existem sonhos que o Senhor plantou dentro do seu coração, e esse sonho não pode ser negligenciado, enquanto nós corremos atrás de coisas que os nossos olhos nos chamam a atenção. O primeiro ponto dessa mensagem é que Deus planta sonhos em meio a famílias imperfeitas. Nós vamos ver lá em Gênesis 37, 5, o Senhor falando assim: e teve José um sonho,
contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José era o filho mais amado, isso gerou ciúmes, gerou divisão na sua família. Mas mesmo assim, Deus lhe deu sonhos proféticos, que foram além das coisas materiais. Os seus irmãos olharam para as coisas materiais: ei, você teve esse sonho e você vai mandar em nós. Nós vamos ter que nos prostrar diante dos seus pés. Mas Deus estava vendo uma família restaurada, uma família cuidada pelo Senhor, independente de quem estava no controle, na posição maior. O ambiente era difícil, mas o propósito de Deus era maior que os problemas. Muitos querem o trono, mas poucos aceitam a prisão que prepara para o trono. Nós queremos chegar rapidamente ao resultado, e ontem eu compartilhava isso. Diariamente nas redes sociais, na internet, nós temos ao nosso alcance, independente da nossa área. Qual área que você trabalha, o que você faz da sua vida. Se você fala desse assunto ou pesquisa perto do seu celular, lá vai estar assim, olha, bem assim, ó, tem acesso a coisas, a um grupo seleto. Faça parte desse curso VIP, onde você vai ter resultados mais rápidos. Seja você, independente da sua profissão, até mesmo para pastores, até mesmo para músicos, olha, use esse método e você tenha resultados mais rápidos. E isso nos chama a atenção, sim ou não? Nos chama a atenção, e a gente quer entrar, a gente paga um pouquinho a mais e fala assim, não, eu quero que as pessoas não tenham. Eu quero um resultado diferente, eu quero chegar mais rápido, eu quero parar de sofrer, eu quero parar de bater a cabeça na parede, eu quero parar de ficar patinando. Eu vou fazer isso. E o nosso erro como homens e mulheres de Deus é que nós confiamos nos métodos e não no Senhor. Nós confiamos na força do braço e não na força do braço forte do Senhor. Nós confiamos nos métodos, nós não, vai por esse caminho, faz dessa forma, quando o Senhor está falando, não, eu tenho algo maior, eu tenho algo poderoso para a sua vida. Sonhar os sonhos de Deus é crer no invisível e viver pela fé e não pelo que se vê. Não importa o ambiente onde você nasceu, Deus pode fazer nascer um sonho ali naquele lugar. Por mais inquieto, por mais perturbador, por mais abusivo que possa ser, o Senhor pode fazer nesse lugar um improvável sonhador nas mãos dEle. E assim é a nossa vida, queridos. E assim são nas diferentes áreas da nossa vida. Os sonhos de Deus nascem em corações dispostos, não em famílias perfeitas. Aqui é para nós pararmos de comparar. Nós olhamos para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, e falamos aquilo que os nossos pais, aquilo que a nossa mãe falou, que quando chega uma criança assim, mas fulano vai, porque fulano vai fazer, fulano fez, aí você responde para aquela criança, para aquele adolescente, mas você não é todo, viu como vocês sabem, vocês já falaram. A gente fala assim, mas você não é todo mundo, mas a gente também quer ser todo mundo. A gente quer acelerar os processos de Deus na nossa vida. A gente quer pegar caminhos mais curtos. A gente quer cortar caminho. A gente quer ser um espertinho no trânsito, na nossa vida espiritual, nas nossas emoções. A gente quer pegar um atalho e falar, não, prisão para viver sonhos de Deus, eu estou fora. Eu quero ficar numa igreja com ar-condicionado, que o pastor fala para mim, nossa, como você está cheiroso hoje, como você está bonito hoje, meu irmão, como você toca bem, como você dança bem, mas aqui ninguém vai te incomodar. Ei, saia do lugar onde você está confortável e viva os sonhos de Deus, até mesmo na prisão. Saia desse lugar confortável. Ministério não é um lugar confortável, igreja não é um lugar confortável. Nós proporcionamos isso. É bom estar numa cadeira confortável, num ar-condicionado, num bom som, numa boa iluminação. Você que está de casa, é bom ter esse conforto muitas vezes.
mas que isso gere um desconforto santo em você, que você olha e fala assim: eu abandonei os sonhos do Senhor, o 2025 está acabando, eu vou deixar para o ano que vem. Para com esse discurso perturbador, esse discurso do inimigo. É nesse ano ainda que Deus vai começar a se revelar. Deus vai entregar chaves poderosas para o seu povo, para aqueles que se posicionam, e ainda esse ano nós começaremos a pisar na terra prometida, nós começaremos a pisar no lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Quando o sonho desperta oposição, em Gênesis 37, lá no 8, vai falar assim: então lhe disseram seus irmãos: tu pois deverás reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Os irmãos zombavam: lá vem o sonhador. O sonho de José incomodou quem não via o mesmo propósito, quem não via e não vivia os propósitos de Deus. Ele foi traído, vendido, parecia que era o fim aos olhos humanos. Aos olhos humanos, um homem que foi jogado, foi tirado as suas túnicas que ele havia ganhado dos seus pais, túnicas coloridas, roupas diferenciadas. Ele foi jogado num poço, foi vendido como escravo. Aos olhos humanos, fala: não, acabou o sonho, para de falar besteira, para de falar que vai acontecer, para de falar que o milagre vai acontecer. Talvez tenham falado para você: ei, quanto tempo você está indo naquela igreja e algo diferente não aconteceu, você continua na mesma, mas em seu coração existe um espírito assim como o de José: não, eu sei que eu estou no lugar certo, eu posso estar no momento de prisão, mas está chegando o tempo de viver a resposta de Deus. Parecia o fim, mas era apenas o início do plano de Deus. Sabe, queridos, às vezes Deus tira pessoas, rompe ciclos, fecha algumas portas, não para nos punir. Às vezes, até mesmo na nossa família, estamos aqui num culto da família. Às vezes, até mesmo alguns ciclos familiares precisam ser pausados, para que nós possamos entender esse processo de Deus. Mas Deus não faz isso para nos punir. Ele não é aquele Deus lá do seu sublime trono, que está com cetro de justiça apontado para mim e para você. A hora que você pisar fora do caminho, vai doer bem no dedinho mindinho. Ele vai acertar, que dor, para você lembrar. Não, esse não é nosso Deus. O pastor foi generoso, só no dedinho mindinho. Às vezes dá vontade, a gente fala assim: crente, Deus podia só dar um raiozinho assim, só dar uma errada batida do coração assim, só para o crente se espertar. Mas Deus não faz isso para nos punir, queridos. Deus não faz isso para gerar dor simplesmente porque o Senhor gosta de dor. Não, Ele está apenas nos empurrando. Esse ato dos seus irmãos empurrarem Ele para aquele poço, é como o Senhor falando: ei, eu estou te empurrando para o meu propósito. Muitas vezes quem mais nos fere é quem mais Deus quer alcançar através das nossas vidas. Deixa eu ser direto para a sua vida agora, diferente de usar a palavra nós. Muitas vezes quem mais te fere, quem mais te feriu, é quem mais Deus quer alcançar através da sua vida. Homem e mulher de Deus que está me ouvindo, profeta de Deus que está me ouvindo, evangelista de Deus que está me ouvindo essa noite, pastores que estão me ouvindo aqui essa noite: pastor, eu não me enquadro. Se encaixa assim, porque Deus tem dons e talentos a entregar para a sua igreja. Você não é um membro colado no corpo, você faz parte, você foi enxertado aqui, porque existe um propósito do Senhor para a sua vida. Então, por mais que a pessoa que mais você ama te feriu, saiba que através de você, através das suas atitudes, sairão virtudes para trazer até mesmo salvação, libertação e cura para as suas famílias. O inimigo tentou destruir José, mas acabou empurrando ele para o propósito. E aqui,
eu anoto algo importante: a traição dos homens nunca cancela os sonhos de Deus. A traição dos homens nunca cancela os sonhos de Deus. Nós achamos que sim. Às vezes, queridos, nós achamos que o Senhor não está conosco, porque fomos traídos. Traídos dentro da nossa casa, e a gente guarda mágoas. Guarda tantas mágoas de pessoas próximas a nós. Não à toa, na palavra de Deus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe quem é esse próximo? A tua família, que te maltratou, que te maltrata. A tua família, que muitas vezes negligencia o amor na sua casa. A tua família, que te trocou, não por um prato de lentilhas, mas talvez por bebidas, talvez por vícios, talvez por outros amores. Famílias foram rompidas, e algo foi quebrado, o ciclo foi quebrado ali. E nós achamos que essa traição dos nossos sentimentos, a traição daquilo que nós depositamos, nessa confiança que nós depositamos na nossa família, nos afastou do propósito de Deus, ou cancelou os sonhos de Deus para a nossa família. Mas não, Deus nunca cancela os sonhos dele para a família. E o terceiro ponto: Deus trabalha no silêncio. Em Gênesis 39, versículo 2, vai dizer que o Senhor era com José. Em meio à prisão, o Senhor era com José. Em meio à dificuldade, em meio ao lugar de dor, de sofrimento, o Senhor era com José. E nesse lugar Deus vai usar a sua vida nessa noite. Sabe como? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí, e você vai ser boca de Deus, mais ungido que qualquer outro homem. Você vai falar para ela assim: o Senhor é com você, o Senhor é contigo. Se você tem intimidade com a pessoa, dá um tapa gospel no joelho dela, faz um carinho, dá um pouquinho, chama a atenção dela e fala assim: o Senhor está contigo nesse momento. Você pode estar olhando para uma pessoa desempregada, para uma pessoa desenganada pela medicina, mas seja a boca de Deus e fala para ela: o Senhor está contigo. O Senhor é com você, crente. O Senhor é com você, homem de Deus, mulher de Deus. Mesmo preso, esquecido, injustiçado, José manteve a sua fé. Ele aprendeu a servir, ele aprendeu a esperar, e ele aprendeu a confiar no Senhor. Chaves preciosas que o cristianismo pós-pandemia não tem entendido. Porque você fala pós-pandemia, as nossas igrejas estão cheias de crentes que ficam pulando de galho em galho, esperando ou tentando encontrar um lugar que tenha a resposta mais rápida. Agora eu não vou pedir para você falar para o irmão, que vai ficar constrangedor. Mas chega de pular, meus irmãos, de galho em galho, de ministério em ministério, de falar: não, pastor, esse pastor frustrou, ele falou de uma maneira diferente, não, eu vou falar com outro, talvez ele massageie o meu ego. Ei, fica posicionado no lugar onde você está, espera, confia e aguarde a resposta do Senhor. Você está falando porque o crente tem que sofrer, pastor? O crente tem que esperar no Senhor, confiar nele. É dele que vem a nossa resposta. É dele que vem, por mais que a resposta dele venha no silêncio. Por mais que a resposta dele venha em grandes momentos de jejum, em grandes momentos, e estamos encerrando aqui um propósito de 40 dias, com um grande batismo aqui essa noite. Aqui está a forma, aqui está a maneira pelo qual o Senhor continua agindo. É através de um crente se posicionando, de um crente orando, do crente dizendo: Senhor, eu vou ficar 40 dias, eu vou fazer esse 4x4, eu vou entrar nos inabaláveis, eu vou entrar nesses propósitos esperando uma resposta, e eu vou permanecer nele, até que o Senhor fale ao meu coração. Confie nele. Deus estava preparando o coração de José antes de cumprir o sonho.
E há momentos em que parece que Deus está em silêncio, mas Ele está te moldando por dentro. Aos pais aqui que seguraram alguns presentes aos seus filhos, porque sabiam que os seus filhos ainda não estavam prontos para receber aquele presente. Quem aqui já não fez isso? Vai tirar a carteira, meu Deus, eu nem tenho aqueles carros de borracha, seguro de vida, plano de saúde. Aquela faculdade, será que ele está pronto? Será que ela está pronta? Se nós temos essa preocupação com os nossos filhos, por que será que Deus também não teria essa preocupação conosco? Será que é o tempo de eu entregar esse sonho para o meu filho, a realização desse sonho, mas ele ainda não está pronto? Eu vou segurar mais um pouquinho, eu vou moldar o seu caráter, eu vou trabalhar no secreto com ele, eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar em silêncio um pouquinho para ver se ele entende o que eu estou querendo dizer. Aos maridos aqui, quando a esposa fica em silêncio, a gente fica assim, meu Deus, o que foi que eu fiz hoje? Aonde foi que eu errei? E você tenta, e você não sabe nem que você almoçou, mas você fala assim, o que eu fiz para essa mulher hoje? É uma brincadeira que acontece todos os dias na casa. Se dá um glória a Deus se acontece na sua casa, e os homens. E ela fala assim para você, quando você pergunta, tá tudo bem? Sabe o que ela responde, meus irmãos? Tá tudo bem. Tá. É. E aí, é igual aquela pergunta quando a gente quer jogar bola, fala assim, posso jogar bola? Ela, pode. Você nunca sabe, meus irmãos, se esse pode é de verdade. Pode, vai lá. Se ela não está te amaldiçoando, vai lá e se machuca. Não é assim? Você nunca sabe. Mas olha só, Deus está falando com os homens aqui, amém? Fala Deus, né? Você viu? Se gera em nós, homens, uma preocupação de nós pensarmos aqui, o que eu fiz de errado? O que eu fiz que desagradou a ela? Da mesma forma é o nosso Deus. Deus está falando assim, eu vou ficar em silêncio para ver se Ele pesa um pouquinho a mão na consciência, e Ele pensa no que Ele está fazendo da sua vida. Se Ele pensa, se Ele está agindo certo com a sua família, se Ele está sendo fiel à minha casa, se Ele está sendo mais fiel ao time do futebol do que à igreja. Deixa eu falar com as mulheres também, né, para não ficar desproporcional. Posso, homens? Vocês não falam nada, né, que vocês têm medo. Mulheres posicionadas, únicas, lapidadas pelo Senhor, também esperam no Senhor, esperam no silêncio do Senhor, por mais angustiante que seja.
que você vem ter, que você vem quarta-feira e Deus não falou comigo. E aí você vem quinta. Aí você vem domingo no falo. É só isso, meus irmãos. Na verdade, pois que dando é que o nosso Deus está quieto, é que Ele está trabalhando no dor do teu sonho, meu amado. Aonde nós entendemos que o silêncio promove, Ele promove a nossa fé. No silêncio de Deus, apresa a usar a nossa fé em Coríntios 7, por andamos, ninguém falou, eu falei errado, que não andamos, que damos fé, dizem noite, ei, que estamos esperando hoje, o Senhor lê essa noite e fala assim, ei, ou clamando, e aí parece que as coisas não estão. Certo, mas o Senhor fala para você, ei, continua, vem até mim, e aí você aprende a se posicionar na fé, e você proporciona, parece que as águas estão afundando, mas você começa a sentir o Senhor perto de você, você começa a sentir o seu sonho se aproximando, e andar por fé, é andar diante do que o mundo não anda. O mundo anda com aquilo que vê, com aquilo que está no exterior, e no mundo espiritual o Senhor está falando, olha, Ele já está pronto por dentro, Ele já pode dar o próximo passo, Ele já está sendo moldado, Ele é uma lapidada, Ele é um lapidado por mim, então Ele pode avançar, então Ele pode continuar. Porque a fé transforma o cárcere em sala de espera para o propósito. A fé transforma esse ambiente de prisão numa sala de espera maravilhosa. É duro, é difícil, sim, mas é o Senhor que te colocou lá. Nessa noite de cura, nessa noite de restauração de sonhos, o Senhor apenas me coloca numa posição de recepcionista. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Você chegou aqui com dor, você chegou desesperado, você chegou amargurado. Eu estou aqui como um recepcionista dizendo, fica sentadinho aí, meu amado, o médico está atendendo e daqui a pouco ele vai te chamar. Daqui a pouco a sua senha vai chegar, daqui a pouco Ele vai falar contigo. Espera aqui, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Hebreus 11:1 vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a fé que nos faz esperar, é a fé que nos faz permanecer. E o caminho para viver isso passa pela liberação do perdão. Não tem como encontrar sonhos de Deus para nossa família sem liberação de perdão. Não tem como, querido, nós andarmos, e com José não foi diferente. Anos depois, nós vamos, você que está com a Bíblia aberta, se não, apenas acompanhe comigo, Gênesis 45, verso 4 e 5. Vai dizer assim, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Palavras de alguém que não flerta com a falta de perdão.
palavras de alguém muito bem resolvido. Mas nós crentes até hoje, a gente fala assim: não, Deus vai me honrar. E aí quando Deus me honrar, eu vou passar com esse carro dos meus sonhos na frente da casa desse irmão e vou dar uma buzina gospel e falar assim: eu venci. Pega Uber aí, seu coisa. A gente gosta de jogar na cara dos irmãos. A gente gosta de esfregar que nós vencemos na vida, que nós somos pessoas melhores, que nós conquistamos, que nós vencemos, que nós chegamos numa posição superior. Mas aqui diante de nós está o exemplo de José, que poderia, como governante, falar assim: está vendo aquela família? Faz a mesma coisa que eles fizeram comigo. Não mata, não toca na vida deles, mas deixa eles lá, vivendo a prosperidade, vendo a prosperidade de longe. Mas esse homem não fez isso. Ele chamou os seus e disse: olha assim, ó, ei, vocês não podem se entristecer. Ou seja, eu estou muito bem resolvido com o que vocês fizeram a mim. E ser crente é dar a outra face. É dar o outro lado da face e falar assim: não, eu te perdoo. Famílias bem resolvidas vivem o perdão do Senhor. Ele tem poder para se vingar, mas escolhe perdoar. José entende: Deus me enviou antes de vocês para conservar vidas. A restauração da família começa quando alguém decide perdoar. Todas as famílias bíblicas, nós poderíamos citar tantas, quando alguém decide perdoar, ali começa o processo de restauração. Ali começa um processo de cura, onde ninguém fica de fora. E eu vim como profeta de Deus aqui para a sua vida dizer: ei, está na hora, está no tempo de liberar perdão e começar a ver a cura sobre todos, sobre todas, sobre todos aqueles que você ama. O perdão liberta o coração e permite que Deus una novamente o que o pecado separou. E obviamente o perdão, ele não muda o passado, mas ele abre as portas de um futuro próspero, que Deus está lá. Um futuro sem liberação de perdão é um futuro incerto, aonde o homem está, aonde talvez a prosperidade esteja, mas numa sala de espera, aonde Deus não está. Em Gênesis 50 agora, 20, nós vamos acompanhar e ver essa restauração completa da família de José. 50:20 diz assim: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. No final, José vê toda a sua família salva, alimentada e reconciliada. O sonho se cumpre e a presença de Deus volta ao lar. O menino rejeitado se torna canal de bênção para todos. Nesses dias, queridos, que estão vindo, dias de incertezas políticas, econômicas, até mesmo de ordem civil, e tantas guerras nós temos visto. Eu tenho visto, infelizmente, crentes se posicionando de um lado e de outro, se é que vocês me entendem, mas esquecendo quem é o nosso general de guerra, quem é o nosso governante, quem é o Senhor que disse: neste lugar, nessa cidade, eu quero levantar grandes atalaias, grandes sacerdotes de Deus, que são posicionados, que são resolvidos no seu interior, que são moldados, que entregaram diante do altar um coração de pedra e receberam um coração de carne, estão sendo moldados pelo meu Espírito, e hoje são verdadeiros
estandartes pelas suas famílias, que aonde ele está, lá a sua família encontra segurança, como um farol que brilha à noite. Assim deve ser nesses últimos dias a nossa vida, crente. Um farol para a nossa família, uma segurança. Ei, está vindo uma tempestade, nós não sabemos aonde nós estamos. Ei, eu vou olhar para aquele irmão, eu vou olhar para essa família, eu vou olhar, porque ele está no lugar de segurança. Você está no lugar de segurança. E você, além de estar nesse lugar de segurança, você está guiando os seus. Você está guiando a sua família. Os sonhos de Deus não terminam em dor, eles terminam em restauração. José sonhou, sofreu, esperou e venceu, e no fim a sua família foi salva. O sonho que parecia pessoal era na verdade um sonho geracional. Eu vou repetir o que eu falei no começo. Existem sonhos que tem no nosso coração, sonhos de uma pessoa comum, e amém, nós resolvermos e conquistarmos isso. O meu filho, ele quer muito, mais do que eu, ver o Corinthians na arena. Eu falei: filho, nós vamos então. Mas sabe, tem uns irmãos julgando já. Melhor que ir no Couto Pereira, né, meus irmãos? O sonho dele é ir lá na favela, é ir lá com os maloqueiros, com o sofredor, corintiano. Mas sabe o que eu respondi para ele? Eu posicionei ele na rota do sonho de Deus. Filho, Deus precisa estar com a gente para viver esse sonho. Até mesmo nos nossos sonhos pessoais, nós precisamos colocar Deus. Nós precisamos colocar Ele na frente. Mas existem sonhos que são geracionais. Sonhos que nós vemos naturalmente saindo e usando mais uma vez a vida do meu filho, sem forçar nada. Falo: filho, o que você quer ser quando crescer? Ele fala naturalmente que ele quer ser 3 coisas: jogador de futebol, bombeiro e pastor. Falei: filho, pastor está fácil, bombeiro está mais, né? Agora, jogador, daí nós temos que treinar bastante. Mas pode ser os 3. Quantos de nós, assim como uma criança, tem sonhos simples de serem resolvidos? E como homem de Deus, eu vim aqui dizer: ei, Deus tem prazer em realizar esses sonhos na sua vida, desde que você coloque Ele no centro. Mas também tem sonhos que Ele colocou, que está até mesmo em Hebreus 13:8, que precisa ser uma resposta para a sua vida. Precisa ser, assim como tinha na casa da minha avó, assim como tinha na casa da minha mãe, precisa estar tatuado, escrito. Hoje as casas são mais clean, são mais modernas, mas está faltando na vida do crente, do lado da mesa, aquele relógio que diz assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está faltando no nosso lado, dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus que me tirou de um lugar de dor e me trouxe para um lugar de realização de sonhos. Está faltando na nossa vida esse posicionamento, e o Senhor te trouxe aqui para mudar a posição. Às vezes nós estamos no caminho certo, mas fora do prumo, desconcertados, desatentos, com brechas muito longas, e eu não posso dar muitos spoilers, mas está na hora de nós fecharmos as brechas da nossa família, queridos. Brechas que nós deixamos, brechas que nós falamos assim: está difícil, deixa aí no caminho alguma coisa, está pesado, eu vou deixar aqui, vou ficar todo mundo junto, e a gente vê assim: poxa, está todo mundo longe, agora eu fiquei para trás, não me esperaram.
Homens e mulheres de Deus que estão aqui, homens sacerdotes do lar, mulheres que fazem o papel de homem e mulher na sua casa. Ei, o Senhor está renovando a autoridade do lar sobre a sua vida, a autoridade de ser uma voz que clama para os seus filhos, uma voz que fala assim: não, esse é o momento que nós não vamos nos separar, nós vamos passar por esse vale juntos, e nós seremos mais do que vitoriosos. Em Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer cumprir os sonhos e restaurar as famílias nessa geração. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Mesmo que teus sonhos tenham sido jogados na cova, Deus ainda vai usar para salvar a sua casa. Eu vou falar de novo porque você estava se colocando de pé, você não entendeu. Mesmo que seus sonhos tenham sido jogados numa cova, Deus ainda vai usá-los para salvar a sua casa. Deus vai usar para salvar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Hoje o Senhor te chama, nessa noite, para viver os sonhos dele novamente. Eu queria muito te chamar aqui à frente, mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus já começou uma obra aqui, enquanto você emprestava os seus ouvidos para o Senhor. Então eu vou pedir algo para você. Coloque a mão sobre o seu coração nessa hora. Se você deseja viver os sonhos dele para a sua casa, se você deixou, se você abandonou, se você esqueceu, talvez você tenha pulado coisas, etapas, não tenha vivido os processos, aguardado os processos de Deus. Hoje o Senhor está te lembrando, te trazendo a memória e te trazendo confiança para viver os sonhos dele. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção, eu quero que você, com a mão no seu coração, comece a pedir para o Senhor: Senhor, eu sei que eu estou num tratamento interno aqui para viver isso. Para algumas pessoas a oração vai ser: Senhor, tira esse coração de pedra. Porque enquanto eu pregava, eu via corações de pedras aqui neste lugar. Pessoas que nos ouvem, que negaram a sua fé e que vivem hoje uma religiosidade, que vivem através de experiências dos seus pais, não depositam mais fé no Senhor. Hoje é a noite de você entregar esse coração de pedra e dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa. Outras pessoas precisam fazer uma oração dizendo: Senhor, até aqui eu vivi da minha forma, do meu jeito. Eu tentei resolver na força do meu braço. Eu tentei trazer as pessoas pelo dinheiro que eu tinha, pela influência que eu tinha. Eu tentei comprar o amor dos meus filhos. Eu tentei comprar o amor à minha esposa, ao meu marido. Eu negligenciei os sonhos de Deus na minha casa. Talvez você seja essa pessoa. E também existe um grupo de pessoas, e o Espírito Santo de Deus toca o meu coração, que você estagnou no seu ministério, você estagnou no seu chamado, você estagnou no seu relacionamento com Deus. Você se pergunta: parece que o céu está de bronze, eu não ouço mais Deus, eu não ouço mais o Espírito Santo de Deus tocar na minha vida. E o Senhor fala claramente, como uma brisa suave aqui agora. Como uma brisa suave, Ele toca o seu coração, e de maneira bem clara Ele está dizendo: está faltando liberar o perdão, meu filho.
Eu não te chamei, você está na sala de espera, porque você ainda não liberou o perdão. Eu não sei qual grupo de pessoas, ou se existe outras coisas que o Senhor está falando ao seu coração, mas nesse momento, Ele já começou uma grande obra. Ele já começou a moldar o seu coração. Eu vejo aqui pessoas sendo renovadas já. Eu vejo no mundo espiritual